Aqui no ponto 40, ele diz que um canhão atira uma bola com o ângulo θ acima da horizontal. Ele quer que eu despreze a resistência do ar e utilize a segunda lei de Newton para determinar a posição da bola como função do tempo. Ele manda utilizar aqui os eixos padrões, né? O x horizontal e y vertical. No item B, ele quer que, né, dada a posição que a gente encontra aqui R de t, ele quer que eu obtenha o maior valor possível de θ se R de t está crescendo, né, nesse lançamento aí, durante o voo da bola. Ele me dá essa sugestão aqui nesse item B, para usar esse R ao quadrado e determinar a condição em que R ao quadrado está sempre crescendo, né? Vamos aqui para o bloco de notas. Bem, aqui eu tenho o esquema da situação. A gente pode decompor, né, esse V0 em V0y e V0x. Vão ser dados por isso aqui, né? Eu só tenho a ação do peso. A gente está desprezando a resistência do ar, né? A gente também sabe que Vx, o movimento em x vai ser um movimento retilíneo uniforme e em y uniformemente variado, né? Mas a questão quer que a gente obtenha a partir da segunda lei de Newton para iniciar. Então, eu tenho a soma das forças externas MR dois pontos, né? Vou escrever assim. A gente não precisa colocar o eixo Z, porque a situação é basicamente bidimensional. A gente pode considerar o V0Z sendo zero. A gente está olhando de frente para o plano, né? Como a única força é o peso, eu tenho zero na direção x e menos mg na direção y, e que me leva a essas duas equaçõezinhas. X não tem aceleração, por isso é um movimento retilíneo uniforme. A gente pode obter assim, integrando dx ponto de V0x a Vx igual a zero, implica que Vx é igual a V0x constante, né? E isso aqui a gente pode integrar dx de x0, que na origem a gente toma zero, até x. Isso vai ser V0x integral de dt de 0 a t. Implica que x de t é V0x vezes t. E escrevendo V0x ali em cima, né? X de t, equação horária para x, é V0 cosseno de θ vezes t. Em y, isso aqui é menos g, né? Então eu tenho dy ponto de V0y até Vy igual a menos integral de g dt de 0 a t. Então Vy de t é igual a V0y menos gt. Isso é dy dt. E a gente integra de novo para obter que é de y0 sendo zero também, né? Até y é igual a integral de V0y menos gt dt de 0 a t. Implica que y de t é igual a V0, eu vou colocar direto aqui, V0y, V0 seno de θ vezes t menos gt ao quadrado
sobre 2. Então o vetor posição ele é V0 cosseno θ, ele t na direção x, e V0 seno θ t menos gt ao quadrado sobre 2 na direção y. É aqui que começa basicamente o problema, né? Porque ele quer que eu obtenha o maior valor possível de θ se RT cresce, né, durante esse lançamento aí. Então, de cara, a gente tem que obter as condições para as quais, né, o R está sempre crescendo. A gente pode fazer isso de várias formas e, uma vez obtido a condição, a gente tem que encontrar o ângulo até onde isso é verdade, né? Esse vai ser esse ângulo máximo que ele pede, que até este ângulo do movimento está crescendo, né? O R de t está crescendo. A gente pode, por exemplo, se a gente olhar aqui de 0 a π sobre 2, é razoável, né, intuitivo, considerar que para qualquer intervalo de tempo suficientemente pequeno, esse R de t está crescendo. Porque, por exemplo, se eu pego uma situação esticada, assim, notável, como θ igual a π sobre 2, eu estou jogando o objeto para cima, né? Esse objeto ele vai subir, e depois, devido à ação da gravidade, ele vai descer, né? Então veja que mesmo aqui, apesar de uma hora o R de t começar a diminuir, em módulo, nos instantes iniciais, com certeza ele está crescendo. Então o primeiro palpite é que, para ter suficientemente pequeno, R de t sempre cresce. A gente pode analisar isso de forma mais precisa. Por exemplo, R de t ele vai crescer se dr dt é maior do que zero, né? É aqui que entra a dica que ele dá. A questão dá para a gente usar o R ao quadrado, porque R de t ele vai ser raiz de x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, e essa derivada aqui ela vai aparecer aí, a raiz quadrada do denominador, né? Vai ser uma conta um pouquinho mais feia. Só que se R está crescendo, então R ao quadrado está crescendo certamente também. Então a gente utiliza a condição dr ao quadrado de t, dr ao quadrado, né, derivada de r ao quadrado em relação a t é maior do que zero, que vai ser satisfeita também se essa primeira aqui for satisfeita. As equações que a gente obteria por ambas, as equações que importam seriam as mesmas que a gente obteria, mas é mais simples fazer com r ao quadrado. Então, para iniciar a coisa, a gente tem que obter o r ao quadrado, né? A soma dos quadrados dessas componentes. Então, isso aqui é V0 cosseno de θ esse cara aqui é 1. Então a gente já pode escrever o r ao quadrado
Eu vou colocar os termos com maior potência na frente. Então é g ao quadrado t a quarta sobre 4 menos v0 seno de θ g t ao cubo mais v0 ao quadrado t ao quadrado. Isso aqui é meu r ao quadrado, né? E eu preciso obter a derivada. Esse 4 vai sumir quando esse que está aqui descer. Vai ficar g ao quadrado t ao cubo. Esse vai ficar menos 3v0 seno de θ g t ao quadrado mais 2v0 ao quadrado t, né? Isso aí vai ter que ser maior do que 0, né? Só porque antes a gente vai tentar dar uma olhada nessa primeira condição aqui, fazendo o seguinte, ver se ela faz sentido. Eu vou chamar isso aqui de L, por exemplo, só para escrever menos. Vou chamar de L de t. E eu vou olhar como isso se comporta em torno da origem, né? Então L de t eu vou expandir em série de t, no torno de t0 aí. Isso aqui é L de t0, né? Mais t menos t0, L' calculado em t0. Eu somo quantas vezes eu quiser aí. Até primeira ordem vai servir pra gente. E a gente vai olhar para t0 igual a 0, né? Então eu tenho que obter o L de t0. Essa expressão calculada t igual a 0. Isso aqui vai dar 0, né? Devido a esses t's aqui. O L de t' eu vou ter que calcular agora. L de t' aqui vai dar 3g ao quadrado t ao quadrado, né? Menos 6v0 seno de θ gt mais 2v0 ao quadrado, né? Então L' de t0 vai ser só esse cara aqui, 2v0 ao quadrado. Então essa derivada ali que é o L de t, né? Em torno da origem, ela vai ser 0 mais delta t, né? Vou chamar isso aqui de delta t, ou simplesmente t, porque o t0 está tomando 0, mas o que importa é que isso é positivo. Isso aqui vai ficar 2v0 ao quadrado. Aí isso aqui soma e até primeira ordem aqui é onde importa pra gente, porque esse cara é positivo, delta t é positivo, 2 é positivo, v0 está ao quadrado, então isso aqui é positivo. Implica que dr ao quadrado de t é positivo para t aí próximo à origem, né? Em torno de t, como a gente está em torno de t igual a 0, né? Como a gente está tomando t0 na origem, então os t's próximos da origem, portanto os menores, satisfaz dessa condição dessa derivada ser positiva, ou seja, a função cresce aí, né,
por volta desses pontos, o R de t. Então agora a gente vai atrás do ângulo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente obteve aqui a derivada, né? Vou pegar aqui, só copiar. Esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu dr ao quadrado dt, ele tem que ser maior do que zero, né? A gente sabe que isso é satisfeito para esses t's pequenos agora. E eu tenho agora que analisar essa inequação aqui, né? Que, sendo uma inequação, a gente olha para a equação associada, portanto, para as raízes aí dessa equação. Então, g ao quadrado t ao cubo menos 3 vezes 0 seno de θ g t ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado t igual a zero. A gente vai olhar para as raízes, né? Eu posso, isso aqui é uma equação cúbica, então colocar o t em evidência, fica g ao quadrado t ao quadrado menos 3 vezes 0 seno de θ gt mais 2 vezes 0 ao quadrado igual a zero. Então a gente tem T1, a primeira solução, sendo zero, certo? E sobra essa equação do segundo grau com as outras duas soluções, que a equação cúbica tem 3, né? gt mais 2 vezes 0 que é igual a zero. Então o que ocorre aqui? Talvez aqui, dessa análise em diante, que talvez seja por isso que ele coloca 3 pontinhos da questão, porque tem algumas sutilezas. Que é o seguinte: quando eu tomo essa equação aqui igual a zero, ou essas duas aqui, né, no final, o que eu estou tomando é dr ao quadrado dt igual a zero, ou seja, eu estou analisando pontos críticos desse meu R aí, né? Isso aqui é R ao quadrado, né? Eu estou analisando esses pontos críticos, ou seja, a gente sabe que para, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, não é o gráfico precisamente daí, só para a gente ter uma ideia. A gente sabe que a função cresce para esses t's aqui, né, pelo menos, próximos aqui. Quando eu analiso um ponto crítico, por exemplo, eu estou analisando a derivada nula aqui. E esses pontos aqui, ele já não consegue me garantir que a função está aumentando ou diminuindo, né? Só que a derivada é nula. Daí em diante a função pode aumentar, diminuir, permanecer constante. Os pontos que satisfazem a minha condição são os pontos para trás disso aqui, né? Ou seja, que não satisfazem pontos críticos. Então, o que eu tenho que fazer é descartar soluções que geram esses pontos críticos, né?
eu vou obter elas daqui, mas não é elas que me interessam, né? Elas vão apontar, né? Vão me dar o caminho para a solução que me interessa. Então, deixa eu apagar aqui. Sabendo disso, eu vou tentar solucionar isso aqui, né? O t é dado pela forma de Bhaskara mesmo. Então é b ao quadrado aqui, menos 4ac sobre 2a. Vou botar aqui embaixo, que eu acho que não vai caber. Então b aqui, menos b vai ficar 3. O 2 e o 3 aqui são para o sinal de mais ou de menos, né? Essas são minhas outras duas soluções para aquela equação de segundo grau, que coincide com esses pontos críticos aqui do μr ao quadrado. Então, aonde está a sutileza da coisa aqui? Aliás, aqui P0 saiu para fora. Então aqui só 3 seno de θ. Então o que acontece? O T1 igual a 0. Ele satisfaz essa equação aqui, portanto ele leva a um ponto crítico, logo não é uma solução que eu estou interessado, né? Aí sobra esses caras aqui, o T2 e o T3, né? Que também, se solucionarem a equação lá do segundo grau, as raízes, se eles forem raízes, eles também levam a pontos críticos e, portanto, não vão me servir como resposta. Então, eu sei que para eles solucionarem a equação, que eu não quero, mas para eles solucionarem, eles têm que ser valores reais, certo? Assim, eles satisfazem os pontos críticos de dr ao quadrado dt igual a 0, né? Então, o que eu quero? Eu já descartei a solução aqui T1 igual a 0, porque ela leva um ponto crítico. Da mesma forma, eu tenho que descartar essas duas soluções. Então, como é que eu faço para não pegar nenhuma solução que leve a um ponto crítico? Ora, se eu olho esse cara aqui, eu sei que qualquer solução real aqui vai ter que satisfazer 9 seno ao quadrado de θ menos 8 maior ou igual a 0, né? Porque caso contrário, esse t aqui vai para o domínio dos imaginários, ele não vai conseguir satisfazer aquela equação e não vou ter um ponto crítico para, uma vez que eu descartei T1, não vou ter nenhum ponto crítico para procurar. Então, para satisfazer, só pode ser soluções reais, e a condição é que esse cara aqui seja positivo ou 0, né? Se for 0, as soluções são iguais. Então, eu preciso descartar ambas essas duas soluções. Eu sei que para igual ele vai satisfazer, porque o delta vai zerar, eu vou ter delta igual a 0, eu vou ter T2 igual a T3. Para maior ele vai satisfazer, porque é positivo. Então só me resta, deixa eu colocar aqui, logo as soluções
que não satisfazem, vai ser, já que o igual e o maior não serve, só resta o menor, né? Menor que zero. Aí não vai fazer, não vai satisfazer. Ou seja, uma vez que eu descartei todas as soluções que satisfazem, só sobra as soluções que não satisfazem, que é as soluções que eu tenho interesse. Então aqui é só obter o θ. Vai ficar seno ao quadrado de θ menor que 8 nonos. Vou fazer passo a passo. 8 nonos. Aí eu faço a função inversa. Opa. Esse cara aqui na calculadora vai dar isso aqui dá θ menor que 70,5 graus. Esse aqui é o ângulo que a gente estava procurando, mas a gente vai só tentar entender isso aqui. Eu vou desenhar aqui. Novamente, aqui só para exemplo, então eu sei que para os primeiros valores de θ o r sempre vai estar crescendo, aquela derivada lá é positiva, ele vai estar crescendo por esses primeiros intervalos de tempo, e em algum momento, depois que passar tempo suficiente, eu tenho um ponto crítico, e depois desse ponto crítico eu não posso mais garantir que a função está sempre crescendo, se ela vai diminuir ou se vai ficar constante. Eu só consigo garantir isso desse ponto crítico para trás, certo? E eu tenho um ângulo associado a esse ponto crítico, que é o θ menor do que 70,5, né? O sinal de menor a gente pode ler, de menor que a gente pode ler no máximo, né? Então, θ máximo é igual a 70,5 graus. É uma coisa que a gente também não pode confundir, é que achar que devido a gente ter escrito isso aqui, né, posto isso aqui, que as soluções que levam a gente não pode achar que por isso as soluções que levam ao R crescente são imaginárias, porque não tem sentido. A equação que a gente obteve aquele resultado foi essa daqui, que é a equação para procurar pontos críticos de R ao quadrado. Estou olhando para a derivada de R ao quadrado em relação a t, então é exclusivamente em referência aos pontos críticos. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou simplesmente obtendo conjunto que não é solução, né? As soluções que não levam a ponto crítico, não são soluções na verdade. E é justamente as que me interessam, porque uma vez que eu garanti que para essas distâncias iniciais o meu R está sempre aumentando, eu só preciso garantir até chegar ao ponto crítico. É até onde eu posso garantir. Depois dali em diante eu não consigo garantir mais, mas aqui certamente o R de t está crescendo com a derivada positiva. E o limite até onde isso ocorre é o θ igual a 70,15 graus. Ou seja, depois daqui eu não consigo mais garantir nada, somente aqui. Acho que espero que tenha ficado claro.
É isso.